Desde que o homem começou a explorar o planeta Terra pela primeira vez, nunca mais parou. Aliás, até saiu dos limites do seu próprio lar para desvendar outros mundos mais distantes. No entanto, aqui a exploração ainda continua, com o homem querendo chegar a lugares nunca antes atingidos, mas dessa vez para baixo, através da crosta terrestre. Agora é a China que deseja atingir outra profundidade recorde no solo. Para quê, afinal? Não é de hoje que os poços são perfurados em diversos lugares da superfície terrestre, com finalidades científicas, industriais ou até mesmo comerciais, mesmo quando fazem prospecção em solos para conferir a existência ou não de minérios. Até onde sabemos, o buraco natural mais profundo do planeta encontra-se no fundo do oceano, numa região chamada de Fossa das Marianas. Lá, a profundidade chega a 10.984 metros. E acredite, o ser humano já conseguiu ultrapassar essa profundidade por mais de uma vez usando meios artificiais para isso. De forma artificial, os Estados Unidos mantinham um recorde de alcance de profundidade com o uso de brocas, com a perfuração do poço de Bertha Rogers, localizado em Oklahoma. Ele foi perfurado em 1974 com a finalidade de explorar petróleo e demorou 2 anos para atingir seus 32.441 pés, ou 9.583 metros. Este poço em particular precisou ser abandonado, porque além da altíssima pressão de 25.000 psi, a broca encontrou enxofre derretido em seu caminho, o que também a fez derreter. O que procuravam, que seriam os hidrocarbonetos para uso comercial, acabou não sendo encontrado. Bertha Rogers foi considerado o poço artificial mais profundo da Terra, até que a União Soviética entrou em cena com um poço super profundo de cola, perfurado durante os anos 70 e que conseguiu ir mais fundo do que as Fossas Marianas, ao atingir 12 quilômetros abaixo da superfície terrestre. Em torno do poço foi construído um grande centro de pesquisas, um local bastante movimentado por geólogos, biólogos e vários outros profissionais da ciência que fizeram de cola um verdadeiro laboratório. A justificativa para tal empreendimento foi, como sempre, entender melhor a crosta terrestre e seus componentes. Bom, talvez tenha algo além disso, pois os custos são altíssimos. O poço super profundo de cola hoje não passa de um buraco coberto por uma tampa metálica parafusada e as ruínas de suas antigas instalações. O objetivo do projeto era chegar aos 15 quilômetros de profundidade, mas a altíssima temperatura de quase 200 graus Celsius a qual chegaram impediu a continuidade de ação da broca. Para evitar os curiosos e eventuais acidentes, o poço foi lacrado depois de abandonado. Vários outros poços foram perfurados naquele período de Guerra Fria, especialmente pelos Estados Unidos e pela União Soviética, os dois países mais envolvidos nesse conflito que durou até 1991 e que culminou com a abertura da cortina vermelha da ex-União Soviética. Qualquer coisa de natureza dantesca que fosse noticiada em ambos os países tinha relação com superioridade. Era comum que um fizesse algo que superasse o feito do outro. No caso dos poços, a maioria foi abandonada durante a perfuração por vários motivos, e outra parte nem sequer saiu da planta. De qualquer forma, há por trás dessa briga interesses sérios, envolvendo pesquisadores de diferentes áreas, mas especialmente geólogos e biólogos que querem estudar melhor o que há debaixo da Terra, especialmente em suas profundezas. No caso dos geólogos, quanto mais profundo chegar, melhor, pois assim terão como estudar mais detalhadamente o manto líquido do planeta, sua real composição, finalidade e tantos outros dados de interesse para eles, além de descobrir minérios a cada camada alcançada. Já para biólogos, até que ponto o planeta oferece condições de vida e até onde a vida vai por debaixo da superfície terrestre. Muito já se descobriu sobre muita coisa abaixo da superfície. E eu não estou falando de poucos metros abaixo não, tá? Mas de centenas e até milhares de metros sob o solo. Recentemente, cientistas descobriram no Japão uma colônia de bactérias a uma profundidade de 2 quilômetros abaixo de seus pés, conseguindo viver sem oxigênio e sem presas aparentes. O fato é que elas quebram compostos químicos que se formam em seu habitat e se alimentam de alguns deles,
além de produzirem metano. Em outro experimento feito na África do Sul, um pouco mais ambicioso, os cientistas perfuraram 3 quilômetros abaixo da superfície, local que também apresentou a presença de bactérias. Mas do que se alimentavam? Acredite, o alimento dessa colônia é o hidrogênio produzido pelo manto terrestre. Essas bactérias não possuem a capacidade de sintetizar seu alimento, o que nem é preciso, já que o próprio hidrogênio realiza essa função. Olha, gente, como se vê, não é tão incomum encontrar em novas espécies animais, mesmo que microscópicas. Em relação aos minérios, é fato que a Terra esconde todos os tipos de minerais existentes, sem falar os que ainda não foram catalogados, gerados há bilhões de anos e soterrados ao longo do tempo. Entender o funcionamento da Terra também é de uma importância muito grande para os cientistas, uma vez que, conhecendo os pormenores do planeta, será possível até mesmo evitar catástrofes no futuro, bem como reverter áreas condenadas pela própria ação da humanidade. A China, que de uns tempos para cá tem entrado de cabeça na ciência e na tecnologia, lançando naves para o espaço, levando o primeiro civil para a órbita da Terra, entre outras façanhas, anunciou recentemente que está perfurando um poço que, a priori, deverá ter 11,1 quilômetros de profundidade. Nas redes sociais, o poço chinês foi apelidado de buraco para o inferno. O poço começou a ser escavado na bacia de Tarim, na região autônoma uigur de Xinjiang, no maior deserto da China. Segundo as autoridades chinesas, o objetivo da iniciação é a exploração científica. Eles pretendem expandir o conhecimento sobre as camadas da crosta terrestre, compreender melhor a história geológica do nosso planeta, entre outros estudos. A China diz querer atingir o nível do período Cretáceo na crosta terrestre, que contém rochas com mais de 145 milhões de anos de idade, ou seja, numa época em que os dinossauros ainda dominavam a superfície terrestre. O projeto prevê ultrapassar mais de 10 camadas da crosta, o que o torna bastante ambicioso. O governo chinês, no entanto, não faz nada sem uma intenção particular por trás. O projeto foi sim autorizado, contudo, o interesse do governo não é saber se há passos de dinossauros no local, e sim totalmente econômico. A região onde se dará a perfuração é supostamente rica em petróleo, e caso seja realmente encontrada uma boa jazida, isso garantirá ainda mais soberania à China, que atualmente se encontra em uma posição, digamos, confortável na economia mundial. Além disso, poderão encontrar recursos minerais e energéticos que poderão potencializar ainda mais a subida do país no quadro geral. Realmente, a chance de trazer riquezas das profundezas é real. Até mesmo porque a alta pressão e o calor em determinados locais dão origem a metais preciosos, diga-se de passagem. O presidente Xi Jinping deseja mesmo ver seu país em primeiro lugar e, quem sabe, gerindo as vontades do restante do mundo, como hoje os Estados Unidos fazem. Mas há alguns detalhes que acabam por manchar um pouco a reputação chinesa. É evidente que a China tem experimentado um crescimento econômico significativo nas últimas décadas e se tornou uma das principais potências econômicas do mundo. Por outro lado, sua ascensão econômica tem gerado várias preocupações e desafios para os Estados Unidos e outros países. A mão de obra barata, a capacidade de produção em larga escala e os investimentos em tecnologia têm permitido que as empresas chinesas se tornem líderes em setores como eletrônicos, manufatura e energia renovável. Isso levanta preocupações sobre a perda de empregos nos Estados Unidos e a capacidade de empresas americanas competirem em escala global. Além do mais, a China tem sido acusada de práticas comerciais desleais, incluindo a violação de direitos de propriedade intelectual e a imposição de restrições ao acesso ao mercado chinês para empresas estrangeiras. Será que isso tem a ver com um sistema não totalmente fechado hoje em dia, mas que de forma alguma quer se equiparar ao capitalismo reinante? Em breve saberemos até onde os chineses chegarão com seu novo poço profundo e o que eles descobrirão com a experiência. Obrigado por assistir, um forte abraço e até a próxima.